Boa noite, irmãos e irmãs, amigos e amigas que estão participando do curso completo de Eclesiologia. Hoje nós estamos na lição 2, ou parte 2. O título é Por que um cristão, uma cristã, deve participar de uma igreja local. Vamos orar? Pai Santo, Pai Nosso, oramos em nome de Jesus mais uma vez. Nós contamos com a assistência do Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas a respeito de Deus, das coisas de Deus. A unção do Espírito Santo que em nós permanece, ela mesma nos ensina, aleluia, sobre todas as coisas de Deus. Também nós cremos que o Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. E é isso que nós queremos nesses estudos bíblicos, sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Assim nós pedimos, temos certeza que recebemos, porque é a tua vontade, e pedimos em concordância, com fé, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu sei que esse tema vai incomodar pessoas, sei disso. Nós estamos num tempo de grande desigrejamento no Brasil. Talvez até em outras partes do mundo, mas vamos falar especialmente do nosso país, do nosso Brasil. Sabemos que está bastante disseminada a ideia de que é possível ser cristão sem participar de uma congregação local, de uma igreja local. E eu sei que isso então, esse estudo está certamente incomodando algumas pessoas. Mas eu me dirijo, às pessoas que amam a verdade. Aquelas pessoas que podem estar até com uma determinada posição, mas que não rejeitam uma análise sincera, bíblica, sincera, a respeito de um tema. Porque é só assim que as pessoas realmente ficam inteligentes, sábias, crescem, Se nós procurarmos ouvir só quem concorda com a gente, então nós vamos, se estivermos errados, vamos permanecer eternamente no erro. Não vamos progredir, não vamos alcançar a verdade, sair do erro. Nesse caso específico, eu já estou adiantando, a própria pergunta ela indica, o tipo de assunto que nós estamos tratando aqui. Eu vou adiantar a resposta, Está embutida aqui, A pergunta ela já tem aqui uma afirmação, A afirmação embutida nela aqui tem uma tese, um pressuposto embutido aqui de que todo cristão deve participar de uma igreja local. E eu só estou perguntando por que isso é verdade, E se você é uma pessoa que ama a verdade, então acho que você vai gostar desse estudo. Bom, sobre amar a verdade, nós podemos dizer que toda pessoa, todo mundo, mesmo que não perceba isso, mesmo que não tenha consciência disso, ela julga e analisa todas as coisas segundo 3 critérios. O critério da verdade, o critério da justiça e o critério da beleza. O critério da justiça também pode ser chamado de critério da lógica. Então, o critério da verdade, o critério da lógica ou da justiça é a mesma coisa, e o critério da beleza, o critério do ajustamento estético, vamos dizer assim, das coisas. Não apenas beleza no sentido de aparência física, não estou me referindo só a isso. Beleza no sentido de uma coisa que se apresenta bem, nesse sentido. E nós temos condição de analisar as 3 coisas, se ela é verdadeira, se ela é justa ou lógica, ou se ela é bela ou bonita. O que é uma coisa boa, então? Uma coisa boa é uma coisa verdadeira, justa e bela. Isso é uma coisa boa. Deixa-me falar sobre isso. Isso não é só nas questões espirituais ou religiosas ou bíblicas, não. Isso é qualquer coisa da vida. Ciência se conduz o tempo todo por esses 3 critérios. O tempo todo, qualquer ciência se conduz por esses 3 critérios. Não digo que todo mundo acerte nesses 3 critérios o tempo todo. Não, muitas pessoas erram neles. Não lidam com coisas, não constroem coisas verdadeiras, não constroem coisas lógicas ou justas, não constroem coisas belas. Mas tudo é julgado segundo esses 3 critérios, e o próprio Deus julga segundo esses 3 critérios todas as coisas. Então, o que eu quero dizer é que nós devemos buscar sempre coisas verdadeiras, coisas justas ou lógicas e coisas belas. Tudo que é de Deus
é verdadeiro, justo e belo. Tudo que é de Deus é verdadeiro, justo e belo. Eu, por exemplo, quando analiso uma situação, eu vejo se ela é verdadeira, justa e bela. Se não for uma das três, se não for verdadeira, se não for justa ou lógica, se não for bela, não vem de Deus. Não vem de Deus. Então eu já descarto logo. Ou é do diabo ou é do homem carnal pecador. E nós vamos fazer esse estudo segundo esses três critérios. O critério da verdade vou usar aqui simplesmente a revelação bíblica. Então o critério da verdade aqui é o que a Bíblia diz, puramente o que a Bíblia diz. Depois nós vamos trabalhar com o critério da lógica e o critério da beleza, o critério da justiça e o critério da beleza. Então vamos começar respondendo essa pergunta, dando uma primeira resposta. Essa primeira resposta, ela é tão decisiva, que ela sozinha dá a resposta completa para essa pergunta. Eu não precisaria nem falar mais, eu vou falar uma só e acabou. Podíamos encerrar esse vídeo aqui, essa lição está acabada. Obrigado pela sua audiência e graças a Deus. E terminamos, está respondido e provado que um cristão deve participar de uma igreja local. Qual é esse texto bíblico? Nós vamos lá para a carta de Hebreus, vou chamar do apóstolo Paulo, tá? Se bem que a gente sabe que pode não ter sido ele que escreveu, mas há uma opinião bastante concorde entre os estudiosos bíblicos de que foi Paulo que escreveu Hebreus. Então eu vou usar essa convenção, essa conclusão bastante aceitável aí no meio dos estudiosos da Bíblia. Então, carta de Paulo aos Hebreus, ou carta aos Hebreus, e eu estou achando aqui no meu versículo, que minha memória me deu uma rasteira agora. Hebreus capítulo 10, verso 25. Você tem aí um texto bíblico que resolve essa questão, responde essa pergunta definitivamente. Eu vou ler desde os 19 para pegar o contexto todo, mas bastaria o versículo 25. Hebreus 10, 25. Começando no 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos de Deus, com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Esse versículo 23, que diz que nós devemos guardar firmemente a confissão da nossa esperança, que confissão é essa? É a confissão da nossa fé em Jesus Cristo. É Romanos 10, 9. Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, único e suficiente Salvador, e nós cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos pelo poder do Pai, e vivo está para garantir a nossa salvação e a nossa bênção, a nossa vitória. Então isso é uma exortação aqui de Hebreus, do capítulo 10, dizendo, não negue Jesus, não negue Jesus, não negue Jesus. Fica firme na fé em Jesus. Ou seja, não deixe de ser um cristão, porque um cristão é uma pessoa convertida, nascida de novo, que não nega Jesus. Mas o Espírito Santo vai mais além e diz assim no versículo 24, consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Consideremo-nos também, ou seja, além de sermos um cristão, uma pessoa que nasceu de novo, converteu-se a Cristo, confessa Jesus como Senhor, crê na sua ressurreição e na sua entronização celestial, ou seja, uma pessoa que tem uma fé pessoal em Jesus, também, ou seja, não basta ser cristão individual, tem um também aqui na Bíblia que adiciona e acrescenta algo em nossa vida, também devemos nos considerar uns aos outros. Considerar em que sentido? Termos carinho uns pelos outros, termos
amor uns para os outros, ajudarmos uns aos outros. Ora, isso só é possível se nós vivermos juntos. Como é que eu vou ter carinho por alguém? Como é que eu vou ter um estímulo de amor e boas obras se eu não convivo com a pessoa? Se eu não estou junto dela, se eu não convivo, se eu não tenho uma vida comunitária com ela. Isso é impossível. Mas para que isso não tenha dúvida, eu usei aqui um argumento de lógica, mas para que ninguém diga, não, mas você está aí, não é preciso, o versículo 25 vem para resolver. O que diz o versículo 25? Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais façamos essas admoestações, quando vedes que o dia se aproxima, o dia com D maiúsculo, ou seja, o dia do arrebatamento, o dia do Senhor, né? O dia do Senhor é o dia que a gente vai ser arrebatado para se encontrar com Ele. Então, quanto mais a gente vê que o tempo do fim está se aproximando, mais a gente deve admoestar as pessoas para que elas não deixem de vir para a igreja. Então, nós temos aqui um mandamento. Não deixemos de congregar, ponto. Não é uma sugestão, olha, eu sugiro para você, não deixa de frequentar a igreja local, não. Não é um conselho, olha, eu aconselho você que frequente uma igreja. Não, não é um conselho, nem uma sugestão, é uma ordem, mandamento. Se você não obedecer, você está em pecado. Ou seja, não congregar, não participar de uma igreja local é pecado, porque é uma transgressão de um mandamento bíblico. E a Bíblia dá duas definições de pecado. A primeira definição bíblica, pecado é tudo que não vem da fé. Segunda definição bíblica de pecado, pecado é a transgressão do mandamento bíblico. Quando o mandamento bíblico é transgredido, tornou-se um pecado. Então, está no imperativo, nós sabemos a língua portuguesa, nós sabemos que quando está escrito não deixemos de congregar, isso é um imperativo, é uma forma verbal chamada imperativo, ou seja, uma ordem. Não é sugestão, não é conselho, não é opinião, é ordem, faça. Se você não fizer, você errou, você transgrediu o mandamento, você não obedeceu. E como isso aqui é pelo Espírito Santo, é de Deus, é a palavra de Deus, se eu e você ou qualquer outra pessoa não congregarmos, nós estamos em pecado. Ou seja, o desigrejado, ele é uma pessoa que está em pecado. E é importante dizer o seguinte, não adianta discutir com a Bíblia. Não adianta tentar discutir com a Bíblia, não, mas isso aí, não tem não, mas isso aí. Por isso que eu disse, o primeiro critério é a verdade. Eu sei que igreja é difícil, sei disso. Ser cristão é difícil, o caminho é estreito e apertado. Ser cristão na igreja é mais difícil ainda, o caminho é mais estreito e mais apertado ainda. Mas esse caminho de ser cristão na igreja é que leva à salvação. Porque é só na igreja que nós podemos crescer em direção à maturidade de Cristo. Eu não vou aqui, como já disse na lição número 1, dizer que uma pessoa desigrejada, ela vai perder a salvação. Talvez até sim. Mas eu não vou fazer essa afirmação categoricamente. O que eu vou dizer é que a pessoa desigrejada, mesmo que seja salva, ela não vai ter aqui na terra a oportunidade de ser levada à medida da estatura, da plenitude de Cristo, à perfeita varonilidade do Filho de Deus. Não vai. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque está em Efésios. Agora essa é uma carta que a gente sabe que foi Paulo que escreveu mesmo. Efésios, capítulo 4. Eu vou ler a partir do verso 7. Para que nós tenhamos todo o contexto. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz a Bíblia, quando ele, Cristo, subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo, Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo,
até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, até que cheguemos à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina. Sejamos enganados pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O texto é riquíssimo, né? E, se entendê-lo, corroboramos mais ainda a resposta afirmativa a essa pergunta, de que todo cristão é obrigado a participar de uma igreja local, se quiser ser um cristão pleno. O texto diz o seguinte, vamos falar do versículo 11. E ele mesmo, Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ora, pastores só podem existir em igrejas. Não existe um pastor sem igreja, né? Tem pessoas que falam, eu sou pastor, qual é a sua igreja? Não, eu não tenho igreja. Então você não é pastor. Não tem pastor sem igreja. Pastor é quem cuida de vidas numa igreja. Se não tem vidas sendo cuidadas, ele não é pastor. Ele pode ser um teólogo, fez seminário teológico, mas não é pastor. Pastor é um ministério da igreja. Só existe pastor na igreja. O que é um apóstolo? Um apóstolo é um edificador, um plantador e um edificador de igrejas. Não existe apóstolo de uma vida só. Apóstolo que edifica uma vida só é evangelista. Apóstolo necessariamente edifica igrejas, planta e edifica igrejas. Logo, você vê aqui que pelo menos 2 dos ministérios, o mestre também, o mestre vai ensinar aonde? Se não na igreja. 3 dos 5 ministérios remetem imediatamente à igreja. Mais ainda, o versículo 16 diz o seguinte, de quem todo o corpo. Ora, se as pessoas viverem desigrejadas, cada um per si, não há corpo, não há articulação. Não, a gente conversa de vez em quando, de vez em quando eu vou lá e converso com o irmão, a gente ora junto, amém, acabou, só isso. Ele para lá e eu para cá. Isso não tem articulação, isso não é corpo. Corpo tem que viver junto. Corpo, por definição, o corpo é um sistema. Todo sistema só existe, por definição, se ele está junto. Não existe sistemas dilacerados, corpos dilacerados não são corpos. Bem ajustados e consolidados pelo auxílio de toda a junta. Isso só existe num corpo, numa igreja local. Segundo a justa cooperação de cada parte. Cooperar, operar junto, trabalhar junto. Você não trabalha junto separado das pessoas. Você só trabalha junto com as pessoas, por definição. Efetuando o seu próprio aumento, o aumento do corpo. Não de cada um per si, do corpo. O corpo é aumentado, o sistema, o conjunto é aumentado, a igreja local é aumentada, edificada. Então aqui nós estamos vendo mais uma prova bíblica, por lógica e por revelação da verdade, de que todo cristão deve participar de uma igreja local. Mais ainda, a beleza aqui. Um corpo esquartejado é feio. É feio. Um corpo só é bonito se ele está junto. Portanto, a beleza dos cristãos é viverem juntos, não separados. E a gente pode então dizer, como o Salmo 133 diz, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Só tem jeito de viver unido com alguém se você, de alguma forma, vive junto com ele. Cada um na sua casa, cuidando da sua própria vida, não tem união, por definição. Por definição. A união pressupõe articulação, conviver, estar junto, unir-se, por definição. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso, derramado sobre a cabeça de Arão, que desce para a sua barba e desce até a orla das suas vestes. É como o Monte Hermon. Vamos ler lá, exatamente como está no texto. É como orvalho sobre o Monte Hermon, não como o Monte Hermon, mas sobre a união dos irmãos é como orvalho sobre o Monte Hermon, como a unção sacerdotal de Arão e como o orvalho do Monte Hermon.
que desce sobre os montes de Sião. Sião é Jerusalém, símbolo da igreja. Ali, na união dos irmãos, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ou seja, nós precisamos estar juntos para que a bênção de Deus sobre as nossas vidas seja completa. Também nós já lemos na lição número 1, vou ler outra vez, que logo depois da formação da igreja em Pentecostes, em Jerusalém, os convertidos, os 3.000 convertidos, eles viviam juntos. Versículo 44, capítulo 2 de Atos. Todos os que creram estavam juntos. Juntos. A igreja já nasceu unida, junto. Uma igreja local, a igreja de Jerusalém. Como eu estava dizendo, eu sei que é muito difícil viver em igreja. Você que teve decepção na igreja, que foi abusado emocionalmente, espiritualmente, economicamente, fisicamente, você tem toda a razão, você, irmão ou irmã, de estarem chateados e, de certa forma, tem até uma certa razão de terem o pé atrás com a igreja, com pastores. Eu concordo com você 100%. Não sei se tem coisa na terra mais falsificada que o evangelho, que a igreja, que o ministério, não sei se tem. E a razão é simples. Ninguém falsifica o que não presta, o que não tem valor. Você já viu alguém falsificar moeda de 10 centavos? Ou de 50 centavos? Moeda de 1 centavo. Você já viu alguma vez em algum país do mundo que correu moeda de 1 centavo falsa? Isso não existe, nunca existiu, nunca vai existir alguém que falsifica moeda de 1 centavo. Vamos pegar o Brasil. É provável que nem nota de R$2 você vai ver falsificada, porque tem pouco valor. O que o pessoal que falsifica dinheiro falsifica aqui no Brasil? Nota de 50, nota de 100, e provavelmente vão começar a falsificar a nota de R$200, porque só se falsifica o que tem valor. Alguém falsifica um relógio Xing Ling? Não, falsifica Rolex, Cássio, coisas boas. Alguém falsifica tênis feito no fundo de quintal? Não, falsifica Nike, Adidas. A falsificação, a existência da falsificação é um atestado do valor do autêntico. Toda vez que você encontra alguma coisa falsa, a falsificação ela é a afirmação cabal de que o verdadeiro, o autêntico, tem muito valor. Ninguém é louco de começar a rejeitar nota de R$50, R$100 ou R$200, porque existem notas falsas de R$50, R$100 e R$200. Ninguém é doido de fazer isso. Assim, a pessoa que rejeita todas as igrejas, porque diz que existe igreja falsa, é um tolo. Igual o tolo que fala, eu não quero mais saber de nota de R$50, de R$100 e de R$200, não quero saber, porque tem nota falsa. Aprenda a reconhecer a verdadeira nota de 50, a verdadeira nota de 100 e a verdadeira nota de 200. Então você não será enganado. A mesma coisa com relação à igreja, ao evangelho, ministérios. Aprenda a reconhecer o que é uma igreja verdadeira, o que é um evangelho verdadeiro e o que é ministérios verdadeiros. Eu estou falando de falsidade. Não estou falando de problemas. Mesmo uma igreja verdadeira, com ministérios verdadeiros, terão problemas, porque estão cheias de seres humanos, eu e você inclusive. Tem um ditado que diz assim: o dia que você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, porque se você entrar, você estraga ela. Por quê? Porque não existe igrejas perfeitas. Assim como a gente quer misericórdia sobre nós, aceitação, compreensão, tolerância, amor, pelas nossas fraquezas e nossos erros, nós verdadeiros cristãos, nós devemos dar a mesma coisa. Assim como eu quero ser aceito na minha fraqueza, no meu erro, na minha dificuldade, na minha limitação, eu tenho que aceitar e também compreender o outro na sua fraqueza e limitação. Nós sabemos disso, né? A maneira como nós queremos ser tratados, nós devemos tratar. É isso que Jesus ensinou. Porque senão se torna um grande egoísmo. Eu quero ser aceito nos meus erros, quero ser compreendido, tolerado, mas não aceito dos outros.
Isso não tem cabimento. Só um egoísta pensa assim. Só um egocêntrico pensa assim. E o egocêntrico e egoísta não é Cristo que reina na sua vida. É o seu ego que reina na sua vida. É o seu eu que reina na sua vida. Vou aproveitar aqui e falar para você os 3 tipos de pessoas que existem no mundo. Isso está na Bíblia. Vamos achar aqui na Bíblia os 3 tipos de pessoas que existem no mundo. Os 3 tipos de pessoas que existem no mundo. O apóstolo Paulo ele classifica a humanidade em 3 tipos de pessoa. Vamos aqui achar e vamos ver os 3 tipos de pessoa. Você e eu somos uma delas. Eu posso julgar por mim quem eu sou e você julgue por você quem você é. Quais serão os 3 tipos de pessoas que existem? Primeiros Coríntios, o apóstolo Paulo nos classificando aqui. Minha chave bíblica não é muito completa, vamos ver se é em 1 Coríntios capítulo 3. É, 1 Coríntios capítulo 3, verso 1, Paulo fala de 2 tipos de pessoa. Versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Muito bem. Vamos achar aqui o 3º tipo. O 3º tipo de homem. O homem natural. Paulo falou aqui do homem espiritual, homem e mulher espiritual, o homem e mulher carnal, e vamos procurar aqui o homem natural, que é o 3º tipo de ser humano que existe, o homem ou a mulher natural. Vamos procurar aqui na minha chave bíblica, da Sociedade Bíblica do Brasil, uma chave bíblica mais sucinta. Vamos ver se ela me ajuda aqui a achar. Onde está, aqui em 1 Coríntios também, sobre o homem natural. Vamos ter aqui 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é capaz de ser julgado ou entendido por ninguém, a não ser um outro homem espiritual. Então aqui nós temos os 3 tipos. O homem natural, homens e mulheres, né? Vou chamar de pessoa, para entender que é tanto homem quanto mulher. Os 3 tipos de pessoas que a Bíblia diz que existem. As pessoas naturais, as pessoas carnais e as pessoas espirituais. Todos deveriam ser espirituais. Quem são os naturais? O não convertido. Por isso que ele não entende as coisas de Deus. Quando você começa a falar das coisas de Deus para uma pessoa não convertida, ela acha loucura aquilo. Não convertida. Então, o homem natural, a pessoa natural, o homem e a mulher natural, é o homem e a mulher que não se converteu ainda, não nasceu de novo. Não é cristão de verdade. Mesmo que esteja na igreja, pode ser até membro, batizado, mas não nasceu de novo. Essa pessoa nunca vai ter sucesso na vida cristã. Ela vai sempre dar problema na igreja. Sempre, 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 sempre. Você nem ser joio, não. Você nem ser uma pessoa que o diabo semeou no meio da igreja, não. Basta ser uma pessoa não convertida, uma pessoa natural, porque ela não entende as coisas de Deus. Ela não discerne as coisas de Deus.
Quando ela convive com pessoas espirituais, ela acha que as pessoas espirituais estão erradas, ela critica as pessoas espirituais, ela põe defeito nas pessoas espirituais, ela diz que as pessoas espirituais estão erradas, ela cria caso o tempo todo na igreja, as pessoas naturais. E não adianta explicar, porque elas não entendem, o que a Bíblia diz aqui, em 1 Coríntios 2, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito Santo de Deus, não aceita, porque eles são loucura. Então, quando pessoas naturais convivem com pessoas espirituais, é uma guerra contínua. Essas pessoas naturais estão criticando, colocando dificuldade, falando mal, caluniando, atrapalhando, sabotando a vida das pessoas espirituais, porque as pessoas naturais não entendem as coisas do Espírito Santo de Deus, não entendem. Não adianta. Se ela não se converter, é um eterno problema na igreja. Quem são as pessoas carnais e as pessoas espirituais? Os dois são convertidos, nascidos de novo. São pessoas convertidas, nasceram de novo. Nasceram de novo. Mas a pessoa carnal, ela não anda segundo o Espírito Santo, ela anda segundo a carne. Aí você me pergunta, mas tem jeito de uma pessoa nascida de novo andar segundo a carne? Tem. E é o cristão carnal. Existem cristãos carnais. Eles nasceram de novo, tiveram uma experiência de novo nascimento. O batismo não foi um batismo ilegítimo, inválido, porque ela nasceu de novo, ela foi regenerada. Só que ela escolheu por si mesma andar na sua carne, andar no seu ego. Ela não se rendeu ao Espírito Santo, ela não anda segundo o Espírito Santo. A pessoa espiritual é a pessoa convertida que anda segundo o Espírito Santo. Vou fazer 3 esquemas aqui para você ver a diferença delas no esquema aqui. A pessoa natural, aqui está a vida dela. Aqui está a vida dela. Aqui está o trono da vida dela, essa cadeirinha aqui. Quem está sentado no trono da vida dela? O eu dela. O eu dela governa ela. Ela é que manda na vida dela. Aí aqui, gravitando em torno do eu dela, tá as coisas que interessam a ela. A família, a profissão, a igreja, se ela for membro de igreja, fazer as coisas para Deus, pode até ler a Bíblia, pode até orar. O barzinho que ela frequenta, se ela for do mundo, ou mesmo se for da igreja, frequentando o barzinho. A outra coisa, os projetos, a criação dos filhos e tal, a viagem e tal, a empresa, o emprego, o que for. As coisas ficam gravitando em torno do eu dela. Ela é uma pessoa que quer que tudo gire em torno do seu ego. É um egocêntrico. Onde está Jesus aqui, da pessoa não convertida? Jesus está do lado de fora. O que é uma pessoa carnal? Uma pessoa carnal, vou tirar essa interseção aqui. Uma pessoa carnal é uma pessoa que tem aqui o centro da vida dela, o trono da vida dela, todo mundo tem um trono da sua vida. Jesus está do lado de dentro, porque ela se converteu, Jesus está dentro da vida dela. E tem aqui todos os interesses, mas a vida dela continua regida pelo seu ego, pelo seu eu. A única diferença dela para a pessoa não convertida é que Jesus entrou na vida dela, mas Jesus não comanda a vida dela, Jesus não é o Senhor da sua vida. O ego dela continua prevalecendo do mesmo jeito que uma pessoa não convertida. E ela é uma pessoa egocêntrica do mesmo jeito, ela quer que tudo gire em torno dela. O ego dela é que deve ser satisfeito. Inclusive Jesus tem que gravitar em torno do ego dela. Deus, o Espírito Santo, tem que fazer o que ela quer, é a opinião dela, é ela que sabe de tudo. Essa pessoa é a pessoa carnal. Por fim, nós temos a pessoa espiritual. Quem é a pessoa espiritual? Também tem o trono da vida dela, todo mundo tem um trono da vida. Ela é convertida, portanto, Jesus está
dentro da sua vida e reina. Jesus é sentado no trono da sua vida, o seu ego, todo mundo tem um ego, no sentido de sua identidade íntima, gravita em torno da vontade de Deus, junto com as outras coisas. Ou seja, é uma pessoa que tem a vida toda organizada, toda correta, toda equilibrada. Estou fazendo os pontinhos aqui bem organizados para você ver a diferença de uma pessoa espiritual. O carnal é uma bagunça a vida dele, assim como o natural também é uma bagunça, porque quando o eu governa, é só bagunça, é só BO, é só tristeza, é só problema. A pessoa que tem Jesus governando, ela tem toda a sua vida organizada, inclusive o seu eu, a sua vida íntima é toda organizada, sadia. Esses são os 3 tipos de pessoas que existem. Na igreja tem os 3 tipos. E esses 2 tipos aqui dão muito problema. No futuro, na igreja, depois que Jesus nos arrebatar e nos revestir da incorruptibilidade e imortalidade, a igreja vai ser feita só de pessoas espirituais. Aí vão acabar os problemas. Mas enquanto nós estamos na terra, os espirituais têm que conviver com os carnais e com os naturais. E esses 2 grupos aqui dão muito problema. E é provável que você foi vítima de algum deles, ou conviveu com algum deles, mas isso não significa que você deva sair da igreja por isso. Porque conviver com esses 2 grupos aqui, Jesus conviveu também. E esses 2 grupos, por incrível que pareça, eles nos aperfeiçoam no caráter de Cristo. É como Jesus falou, é fácil amar quem te ama, difícil é amar quem não te ama. Difícil é conviver com pessoas complicadas. Então, viver na igreja é um modo como a gente se adestra, como o Espírito Santo nos adestra para sermos pessoas que estão sendo levadas à imagem de Cristo. Por isso, você vai aprender na igreja como lidar com essas pessoas. Não significa que você tem que ficar recebendo os erros dessas pessoas sobre você. Não é assim. Você pode tomar posição com esse e com esse. Existe disciplina na igreja, existe sinceridade na igreja, autenticidade. Não precisa pensar que você que quer uma vida correta com Deus vai virar refém das maldades e pecaminosidades e carnalidades e egoísmos desses 2 grupos. Não vai. É até parte do processo de nos conduzir a Cristo, nós sermos tornados aptos e hábeis para lidarmos com essas pessoas aqui, inclusive para dizer, você está errado e me prejudicou, eu quero acertar com isso. Inclusive para poder tomar posições. Isto vai fazer você amadurecer enormemente no caráter de Cristo. Nós podíamos falar muito mais sobre por que um cristão deve permanecer na igreja. Nós já falamos aqui do mandamento de Hebreus, que por si só já resolve. Não há mais o que discutir, mas nós acrescentamos Efésios, nós acrescentamos o Salmo 133, e nós podíamos tratar de muitos e muitos outros textos bíblicos mostrando a absoluta necessidade de nós vivermos como igreja local. Por exemplo, quando Paulo discute a respeito da unidade orgânica da igreja, quando ele fala dos dons do Espírito Santo, os 9 dons do Espírito Santo, ali no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele aproveita o assunto dons espirituais e ele entra no assunto a unidade orgânica da igreja, que é a partir do verso 12 de 1 Coríntios 12. Paulo diz assim, porque assim como o corpo é um só, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ele nem fala da igreja, hein? Ele fala de Cristo. Ele fala que Jesus Cristo, ele tem um corpo. E ele se constitui como um corpo. Pois em um só Espírito, o Espírito Santo, todos nós fomos batizados, ou seja, mergulhados, imersos, em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres,
E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, de um só tipo, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um corpo só. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Isso exige necessariamente a vida em igreja local. É impossível isso aqui ser verdade, cada um no seu canto, vivendo a sua própria vida isoladamente, individualmente. Só se relacionando com Cristo, só se relacionando com Deus individualmente. De vez em quando um quer, quando for conveniente, vai lá, dá um oi, ora junto, estuda a Bíblia um pouquinho, toca um violãozinho para louvar, e cada um volta para sua casa. Isso é impossível viver. Isso aqui que nós lemos, é impossível viver nessa condição. Tem que ser igreja local. Igreja local é uma igreja que tem uma identidade física. Nós nos reunimos de tal maneira. Se for um endereço, um imóvel na cidade, na rua tal, número tal, nós temos um nome. As pessoas lá têm uma lista de quem são as pessoas que são membros daquela igreja local. Tem que ser assim. Não pode ser uma coisa difusa. Pode até se reunir nas casas uns dos outros, cada semana numa casa, tudo bem. Mas é assim que funciona, há uma identidade. Quem são os pastores, quem são os ministérios, quem são os líderes lá de louvor, quem é que lidera isso, quem é que lidera aquilo, quem é que cuida disso, quem é a igreja? Quem são as pessoas que vivem juntas ali, que se reúnem periodicamente? Não precisa ser um grande grupo, pode ser um pequeno grupo, mas batizam, praticam a ceia juntos, um se sujeita ao outro no seu ministério, existe disciplina na igreja, existe os ministérios, existe evangelistas, existe pastores, existe mestres, existe missionários, existe profetas, existe ministérios, existe operação dos dons. Só uma igreja local permite isso. Portanto, esperamos que você tenha compreendido e que o Senhor Deus tenha te edificado nesse estudo nosso no dia de hoje. Que Deus te abençoe e até próxima semana na nossa parte 3, nossa lição 3. Tchau.